A gente vai calcular as frações de quantidade, certo? Então, eu tenho aqui o 100 e eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Claro que se eu dividir o 100 pelo 6, eu vou ter um número quebrado, eu vou ter um número decimal, certo? Não tem problema, você pode fazer desse jeito, como eu fiz aqui, ó. O jeito 1 de você fazer ele. Você pega o 100, divide por 6, você vai ter esse número quebrado aqui. Se você pega esse número quebrado, coloca aqui, faz vezes 3, você vai ter 50, certo? Tem gente que pegou só o 16. Aí 16 vezes 3 deu 48. Eu não coloquei errado, tá? Porque você pegou só o 16. Mas o certo é você pegar o 16,66. Por que isso? Porque a gente está falando de dinheiro. Então, esse 66 aqui são 66 centavos. Quando você desconsidera, ele vai dar um número errado. Oi? Eu fiz o mesmo jeito que a tia tá mostrando aí. 16,66 vezes 3. Só que deu 49,98. Isso, não é, por 2 centavos, né? Deu 50, né? Mas você também pode fazer do jeito 2. Oi? Oi? Eu dividi por 100 deu... Eu dividi por 100 deu 50. Então, o jeito 2 é esse aqui, ó. Você fazer o inverso. Em vez de você dividir primeiro, você primeiro multiplica. Dá para fazer assim também. Você pode multiplicar primeiro e dividir depois, não tem problema. Se você pegar o 100 e fazer vezes 3, você vai ter 300. Se você pegar o 300 e dividir por 6, você vai ter 50, certo? Então, você pode tanto fazer multiplicando e dividindo, como você pode fazer dividindo e multiplicando. Vai dar o mesmo resultado, certo? Certo. Agora, essa daqui, ó. Você já reparou, né, nessa continha que eu coloquei aqui pra vocês? Ela é a mesma dessa daqui, ó. Olha aqui, ó. Não é igual essa daqui? Só que aqui eu tenho 500 gramas. E lá eu tenho 500 reais. Mas não é 500 por 2 quintos? Então, do mesmo jeito que eu coloquei pra vocês. Eu coloquei a mesma questão. E por incrível que pareça, a gente teve provas com resultados diferentes. Lá na outra questão tá com um resultado e aqui tá com outro resultado. A gente faz isso para saber se o aluno está prestando atenção na leitura da questão, né? Então, tanto faz se for 500 reais ou 500 gramas. Você pode dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Então, eu coloquei aqui, ó, 500 dividido por 5 deu 100. 100 vezes 2 deu 200. Do mesmo jeito como naquele exercício deu 200 gramas, esse aqui deu 200 reais, certo? Bem simples. Mas agora, o que a gente vai fazer? Aqui o exercício 6, na página 33. Na cidade onde a Lígia mora, existem 35 mil habitantes. E 3/8 dessa população são homens. Quantas mulheres será que há nessa cidade, né? Então, nós vamos fazer aqui esse cálculo. Pegou aí seu lápis? Peguei. Pronto. Eu tenho 2 números nesse problema, tá? Deixa eu abrir aqui as nossas margens. Eu tenho dois números aqui, certo? O 8 e o 3. Não. 3/8 é um número, Lara. É uma fração inteira aqui, ó, uma fração. Eu não vou ler o 3 separado do 8. Eu leio 3/8. Então, 3/8 é um número e 35 mil é o outro. Certo? Então, quando você estiver lendo, né? Quando você estiver lendo o problema, você tem que identificar aqui os 2 números. Uma é a fração e o outro é o número inteiro, tá? A fração você não vai ver só o número de cima e o de baixo. A fração você vê o número inteiro, tá? E aí eu vou fazer o quê? A primeira coisa que eu pego é o quê? O de baixo. O número de baixo. Não, meu amor, eu pego o número inteiro primeiro. Eu pego 35 mil primeiro, certo? Esse número aqui, o 35 mil, eu faço o quê?
tchum, tchá, tchum, 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 tchá, tchum, 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 tchá. O que eu faço com 35 mil? 10 dividindo, tchá, só multiplicando, tchá, 10 dividindo, tchá, só multiplicando. Isso, 10 dividindo, tchum, tchá, só multiplicando, tchum, tchá. 10 dividindo, tchum, tchá, só multiplicando, tchum, tchá. Muito bem. Então eu vou pegar o 35 mil, vou fazer o que agora? Multiplicar. Mas eu não desço dividindo? Prefiro você sim, eu tô confundindo. Hein? Olha aqui, ó. Esses dois números aqui, eles têm que estar relacionados, não é? Tem. Então, 35 mil eu faço o que agora? Divide pelo... Isso. Como é que é a música, gente? Desce dividindo e sobe multiplicando. Qual que é o número que está embaixo? 8.400 por 10. Qual é o número que está embaixo? 8. Então eu vou dividir, certo? Tá aqui, ó. Divide. Ó, 35 mil. Deixa eu colocar ele aqui pra cá. Peraí, deixa eu colocar aqui. 35 mil. Dividido por... Qual o número? 8. Dá quanto? Não sei ainda, não fiz a conta. Então faz a conta aí. 35 mil dividido por 8 dá quanto? Pega a calculadora, gente. Vou pegar, peraí. Ai, meu Deus. Vamos, Deus. Aí. Peraí que eu já... Peraí, vou agorinha mesmo. 4.375. Muito bem. 4.375. E agora o que eu faço? Agora você sobe multiplicando. Então eu vou multiplicar o que pelo que agora? 3. Mas eu vou multiplicar o que pelo 3? 75 por 3. Pronto, 4.375. Que eu vou multiplicar por 3. Que dá quanto? Quanto é, tio, o número? Tá aqui, ó. Agora eu vou pegar 4.375 e vou multiplicar por 13.125. Isso. 13.125. Então, o problema diz assim, ó, que 3/8 dessa população são homens. Então, aqui na cidade onde Lígia mora, 13.125 homens fazem parte da população. Mas a pergunta é, quantas mulheres tem na cidade? Que cálculo que eu faço agora? Agora eu vou pegar 35 mil e vou fazer menos... 13.125. Muito bem. Dá quanto? 24 mil? Não. Pera, tô fazendo aqui a conta. Tá bom. A conta grande. 21.875. Isso. Muito bem. Isso. 21.875. Muito bem. Aí como é que vai ser a resposta do nosso problema? Você vai colocar assim, ó. A 21.875 mulheres
nessa tia. cidade. Mas Certo? tia, não vai caber tudo isso daí num quadradinho só, não. A conta não vai caber tudo num Cabe, quadradinho não, só, mas cabe. Você faz a continha aí no cantinho da folha, entendeu? O importante é você registrar isso aqui, ó. O meu quadril. O importante é você registrar isso aqui. Certo? Tá. Aqui é a resposta, certo? Aqui é a resposta do problema, tá? Tá. Aí você vai colocar a resposta lá no cantinho da resposta, certo? E aqui você vai colocar dentro do quadradinho, certo? Como é que você tá fazendo a conta? Aqui, ó. Isso aqui você vai colocar dentro do quadrado. Tia, você pagou. Tá aí, ó. Ô tia, eu sei mexer no Word e ele é bem mais prático. É sim. Às vezes eu faço prova mesmo pra mim, com meus amigos, aí eu faço aí no Word e imprimo. Então, o que que a gente fez aqui, ó? A gente viu que o 35, deixa eu puxar aqui. O 35, ele vem pra cá, ó. Ele passa a ser dividido pelo 8 e depois ele sobe multiplicando pelo 3. Se eu fizesse o contrário, se eu multiplicasse primeiro e dividisse depois, dava certo? Dava. Vou mostrar pra vocês, quer ver? Vou achar aqui a calculadora dele. Onde é que eu tenho a calculadora desse bicho? Calculadora. Cadê a calculadora desse bicho? Tá aqui. Ó. Tá vendo aí a calculadora? Pronto. Se eu fizesse o contrário agora, eu vou querer fazer o contrário. Tá? Tá. Aí eu pego aqui a calculadora. Se eu quero fazer o 35 vezes 3, então eu vou pegar 35.000 vezes 3. Eu vou ter esse número aqui. Aí, se eu multipliquei pelo de cima, eu divido pelo de baixo. Aí eu vou dividir por 8. Fica igual, ó, 13.125. Tá vendo aqui, ó? O mesmo valor eu achei. 13.125. Eu vou fazer uma conta para saber quantas mulheres tem. Tá aqui, ó, 21.875 mulheres. Tá vendo aqui? Mas fica menos. Eu achei, mas você achou o resultado do mesmo jeito. Certo? Agora a gente vai fazer a número 7. Todo mundo já copiou esse daqui? Sim. Pronto. Então, a número 7, quem vai ler agora é o Matheus. Tá bom? Cadê o Matheus? Matheus. Acho que ele saiu. Saiu? Então, quem vai ler agora é o João Gui. Ok. Facilmente. Pode. Deixa de besteira. O meu microfone tá ligado. Peraí, Ele Lara. não sabe o que você tá falando, viu? Peraí, Lara. Desculpa, meu André. avô falando aqui. André recebeu R$ 120 por trabalho que realizou. Ele resolveu poupar 7 décimos dessa quantia e usar o restante para compra de um livro. Uhum. Quantos reais custa o livro que André ia comprar? Pronto. Irá comprar. Pronto. Agora nós vamos fazer o contrário, tá? Se você tem sempre que se lembrar que o de cima a gente multiplica e o de baixo a gente divide, tá? Se você inverter, dá errado. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Sempre assim, tá? Vamos fazer agora invertido. Vamos fazer 120 vezes 7, tá certo? 120. Ficou vermelho. Deixa eu botar aqui preto.
120. Aqui sai. Fica aqui embaixo. 120 vezes 7. Dá quanto? Povo do bem. 840. 840? Sim. 840. Agora eu vou pegar o 840 e eu vou dividir por 10. Quanto que dá 840 dividido por 10? 84, tia. 84. Então aqui a gente tem uma pergunta. Quanto custa o livro que o André irá comprar? Quanto custa? O livro custa quanto? R$ 84. Isso. Muito bem. Então é isso que vocês vão fazer aqui, ó, na número 7. A gente fez agora invertido, tá vendo? Você pode multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo primeiro, se você quiser. Não tem problema. Tanto você divide pelo de baixo como multiplica pelo de cima, ou multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Não tem problema. Ô tia, Oi? agora que o quadradinho é maior e a conta é pequena. É, você viu aí? Porque a gente fez do outro jeito. A conta fica grande se a gente fizer invertida. O importante é que você chegue no resultado. Tá bom? Então, a questão 8 e a questão 9, você vai fazer em casa sozinho. Tá bom? É a tarefa de casa.